A todos o nosso muito boa noite. 4 de janeiro, o país assinala hoje 65 anos da revolta da Baixa de Cassange. Regresso depois da transição do ano. Ilha do Mossulo recebeu nesta quadra festiva cerca de 7 mil turistas. Festa da Epifania do Senhor, momento marcou o encerramento das celebrações do Natal na Igreja Católica. Situação na Venezuela, levantadas restrições ao espaço aéreo das Caraíbas, depois do ataque deste sábado que resultou no sequestro de Maduro. Domingo Notícias, 4 de janeiro de 2026. Bem-vindo à Atualidade. Mais uma vez, o nosso muito boa noite renovado. Hoje assinala-se, 4 de janeiro, o 65º aniversário da revolta da Baixa de Cassange. O ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, defendeu neste domingo que o espírito de resistência e de luta da revolta da Baixa de Cassange deve prevalecer. Segundo o ministro João Ernesto dos Santos, a história do 4 de janeiro deve servir os combatentes e veteranos da Pátria. Referiu ainda que o país estará melhor se cada angolano, lá onde estiver, compreender a necessidade de caminhar em conjunto. O governante apelou igualmente à união de esforços na busca de soluções coletivas e afirmou que o país deve trabalhar para encontrar soluções que resultem em orgulho para todos. Facto que, na sua opinião, acontece apenas com o contributo de todos para que nos processos de recuperação económica em curso, em várias regiões do país, aconteçam sucessos. Considerou igualmente que o desenvolvimento nacional assente na diversificação da economia não pode ser uma responsabilidade exclusiva do Executivo, mas um compromisso partilhado por toda a sociedade. Angola assinala hoje, 4 de janeiro, o 65º aniversário da revolta da Baixa de Cassange contra os abusos de exploração dos camponeses locais pelos fazendeiros portugueses que, na altura, causou a morte de milhares de angolanos. A revolta dos camponeses da Baixa de Cassange, em 1961, contra a antiga companhia luso-belga Cotonang, na província de Malange, é igualmente vista como um dos grandes marcos na luta pela conquista da independência nacional, a 11 de novembro de 1975. O domingo está a ser marcado pela chegada a Luanda dos turistas que preferiram Mossulo para passar a quadra festiva. Na transição deste ano, a ilha registrou 7 mil pessoas, mais do que o dobro se comparado aos anos passados. Dados das autoridades marítimas indicam que durante o período da quadra festiva atravessaram a partir do terminal marítimo do Cabo Soca para a ilha do Mossulo mais de 7 mil pessoas. O maior fluxo de turistas foi registrado no dia 31 de dezembro, com 4 mil pessoas. Agora é hora de regresso para começar a jornada laboral, como diz Hermínio Botelho. Tivemos uma experiência boa lá no outro lado também, tudo na paz e muita diversão. Primeiro estive em família e depois estive no Réveillon do DJ Malvado, tivemos dia 1, 2, até o dia 3 e hoje estamos a regressar e foi muito bom, por acaso. Augusto João levou a família para a ilha do Mossulo, onde decidiu passar a transição do ano. Diz que foi necessário para aproveitar fazer um balanço do ano passado e arrumar perspectivas para o novo ano. O final do ano correu bem, foi muito agitado, mas foi uma boa experiência. Gostamos de lá estar, estamos aqui entre família, entramos no dia 31. E aqui estamos a voltar para retomar as nossas atividades normais. Quem tem a missão de transportar passageiros do Mossulo de volta a Luanda faz um balanço positivo do movimento durante a quadra festiva, como avança José Mateus, que tem uma embarcação com capacidade para transportar 12 pessoas por viagem. Daqui para ali estão a sair, mas de lá saíram mais ainda hoje. Sim, está a entrar menos. Hoje transportei 22 pessoas. Geralmente houve muitos passageiros, recebemos muitos e muitos. Foi um sucesso. O preço normal estava 1.000 kwanzas por pessoa. Muita prosperidade no novo ano é o que todos desejam. Então, o resto de domingo serviu para arregaçar as mangas e nesta segunda-feira começar a jornada de trabalho. 2025 foi muito bom, mas 2026 será melhor.
Estamos a trabalhar para isso porque quem pede tem que ir atrás para alcançar. Saúde não pode faltar, felicidade familiar e tudo de bom, sucesso empresarial também. Auguramos que seja um ano muito produtivo e com sucessos sucessivos. Nesse momento estamos a voltar para retomar as nossas atividades normais e que seja melhor do que o ano passado. A Capitania do Mussulo diz que neste ano registrou o dobro de turistas para a ilha do Mussulo, como realçou o delegado marítimo da Capitania do Mussulo, Adão Kassongo. O balanço positivo, fruto da sensibilização que nós fizemos, um trabalho aturado com todos os marinheiros, propriedade das embarcações. Portanto, todos eles cumpriram com as normas da administração marítima e que nós estamos felizes. Desde a nossa atividade toda, nós controlamos a entrada aproximadamente de 7.255 turistas que fizeram o Mussulo. E é um número que superou aos anos anteriores. Turistas que passaram a transição do ano na ilha do Mussulo começaram a regressar neste domingo. Turistas de regresso a casa depois da passagem do ano. A Igreja Católica celebrou neste domingo a festa da Epifania do Senhor, que encerrou as celebrações do Natal com o apelo às famílias angolanas a pautarem pelo amor ao próximo, reconciliação e o resgate dos valores. A celebração eucarística na Sé Catedral da Arquidiocese de Luanda, na Cidade Alta, contou com a presença de vários fiéis e foi igualmente prestigiada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Cânticos, orações e ação de graças marcaram o encerramento das festividades de Natal, com a celebração da Missa da Epifania do Senhor, que para a comunidade católica marca a manifestação de Deus aos homens. Movidos pela fé, os fiéis ouviram atentamente a homilia com mensagem de paz, reconciliação e solidariedade às crianças e, sobretudo, aos idosos. A festa da manifestação de Deus menino ao mundo inteiro. Portanto, vem nos dizer esta celebração que Jesus não veio só para uma determinada porção de seres humanos, mas sim veio para toda a humanidade. Um próprio pai que abusa seu próprio filho, que abusa sua própria filha, que mentalidade tem? Nós não aceitamos que somos culpados dos nossos atos. Queremos sempre dar aos outros. Então, aí encontramos um feiticeiro que está a nos impedir a nossa vida. Se eu não estou a avançar no trabalho, não estou a encontrar trabalho, não estou a família, não estou, então aqui em casa há alguém que está a me impedir. Onde vamos buscar? Os mais fracos, as crianças, os velhos. Nós precisamos harmonia, precisamos paz. Já chega de guerra. A missa que teve lugar na Catedral da Arquidiocese de Luanda, na Cidade Alta, juntou vários fiéis, entre os quais a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Os participantes da celebração eucarística falaram da importância da família para se ter uma sociedade segura. É um momento para mim de reflexão sobre os meus propósitos, na verdade. Levar o meu filho à igreja é uma forma de ensiná-lo a caminhar naquilo que é a minha trajetória. Né? O nosso Natal termina agora com a Epifania, né? Que é a manifestação de Deus na humanidade. Muitos casos que vêm arrepiando a sociedade. E, na sua maioria, são cristãos que fazem isso. Aí a chamada de atenção, tais como os casos de violação. Temos agora a passar aí a nossa menina Belma. Infelizmente, até nem parece que sentimos a presença de Deus na vida das famílias e nas nossas vidas. Tradicionalmente, o domingo da Epifania do Senhor é celebrado anualmente no dia 6 de janeiro. Mas, em Angola, a Conferência Episcopal instituiu a data para 5 de janeiro. Entretanto, é uma das festas importantes no calendário litúrgico romano, com um olhar atento às figuras existentes no presépio, que nesta altura encontram-se em várias paróquias, contendo imagens da Sagrada Família de Nazaré. Na tradição
dos países cristãos, o Dia dos Reis Magos celebra-se no dia 6 de janeiro. Transferimos no domingo, exatamente depois da celebração da Sagrada Família. Então, dali, pois, é por isso que nós antecipamos exatamente a celebração. Mas, claro, a Santa Sé, como mantém a tradição, vai celebrar exatamente esta festa no dia 6 de janeiro. No dia 2 de fevereiro, nós vamos desmontar todos os presépios aqui. O fato de ver a história ali naquele presépio do nascimento de Cristo dá-nos também esta beleza e a pretensão de conhecer e meditar, sobretudo, o caminho que Jesus fez para chegar até a nossa salvação. Fiéis católicos da Arquidiocese de Luanda celebraram neste domingo a festa da Epifania do Senhor, que encerrou as festividades de Natal, com mensagem de amor ao próximo, reconciliação e o resgate dos valores. O fortalecimento da fé, o agradecimento pela vida no ano que agora está a começar, tendo em conta a situação atual, destacam-se nas petições dos fiéis de várias denominações religiosas, neste que é o primeiro domingo de 2026. O primeiro domingo do ano é celebrado como um período de preparação para a vinda de Jesus Cristo. A essa altura, a liturgia enfatiza a vigilância e a oração, lembrando aos fiéis de estar sempre preparados para o encontro com Deus, segundo os fiéis católicos. Hoje, sobretudo, para celebramos hoje a solenidade de Deus, portanto, a demonstração do Filho de Deus para o mundo. Nós normalmente chamamos e fala-se da vinda dos Reis Magos, mas na verdade hoje nós celebramos a solenidade do Filho de Deus. Portanto, viemos também pedir as bênçãos, pedir que Deus esteja sempre nos nossos caminhos, no nosso pensar, para que haja sempre harmonia dentro do propósito de Deus. Nós sabemos que a celebração litúrgica, a missa, é o maior evento que pode acontecer nas nossas vidas para bênção, para abertura e para também nós seguirmos os exemplos de Jesus. Mais do que os fiéis pedirem, devem lembrar-se que primeiro é a gratidão. Gratidão pela vida, o maior bem que nós temos é a vida e com ela, se nós percebemos, conforme celebramos hoje, se nós seguirmos a estrela que é Jesus, por mais que tenhamos cruzes, nós vamos ter ânimos nessas cruzes e vamos sim ter uma bela vida, uma vida centrada em Jesus. A liturgia é um presente que a Igreja oferece diariamente para alimentar a fé e orientar a caminhada espiritual, como nos conta João Lombo, pastor da Igreja Anglicana em Angola. Jesus Cristo é a nossa luz e é o que nos guia. Portanto, sendo Jesus Cristo a nossa luz que nos guia, portanto, mesmo na nossa convivência, nos governantes, nos nossos familiares, a única coisa que devemos ter é esperança, termos esperança em Jesus Cristo. Porque quando nós estivermos com esperança em Jesus Cristo, então todas as dificuldades que vierem, Deus nos abençoará e vão passar. A profetisa Suzete João diz que neste novo ano deve haver resgate familiar, buscar mais a Deus e fortificar a fé. A reflexão de hoje é na mudança de mentalidades, na renovação, na transformação do ser humano. Hoje, mais do que nunca, temos para refletir, porque se Deus concedeu-nos a graça de fazermos a travessia do ano 2026, é porque Ele tem planos extraordinários para qualquer um de nós. Não só nós, a igreja, mas como todas as pessoas. Então, devemos fazer por merecê-lo. Procurar mudar a nossa forma de agir. Não sabemos que mudanças virão, não sabemos quais são os acontecimentos bons e maus que teremos no país e por famílias ou de uma forma individual. Então devemos vigiar e orar, continuarmos a ser vasos de bênção, sermos bênção para a nossa nação, sermos bênção para as famílias, sermos bênçãos para a juventude e sermos bênçãos para cada um de nós. Continuarmos a desenvolver e a resgatar
todos aqueles que estão à margem da jornada. Continuarmos a transmitir o amor ao próximo e nós mesmos treinarmos para sermos novas pessoas, novas criaturas. Procurarmos fazer o melhor possível e não nos esquecermos de prosseguirmos na caminhada da salvação. Mais de 20 cooperativas saíram em ruas neste sábado no município de Ingombota com vista a manter a higiene e o bem-estar urbano e massificar novos modelos de limpeza pública. A iniciativa enquadrou-se no âmbito da campanha de limpeza e sensibilização Porta a Porta. Numa primeira vista, parecia ser uma campanha de evangelização bíblica porta a porta. Mas não. Era a evangelização ambiental, ou seja, sensibilização à população sobre que tratamento dar aos resíduos sólidos. Esta sensibilização serve para impedir que as nossas ruas cheirem mal, que haja proliferação de lixo, porque quando nós acumulamos o lixo nos nossos caixotes em horários indevidos, dificulta o trabalho até de quem recolhe. Com distribuição de folhetos sobre responsabilidade ambiental e uma abordagem pedagógica, lá iam as cooperativas e membros da sociedade civil que também se juntaram à causa, cujas reações dos moradores foram estas. Vai melhorar o ar, né, em si, as ruas vão estar mais organizadas, já não vai haver mais muito aquela rua que nós vimos, né, contentores cheios, lixo a cair no chão, vai ter mais organização. Estou a ver que é uma sensibilização melhor e mesmo para todos nós. Isso quer dizer que vai passar o testemunho também para outros vizinhos? Sim, vou passar sim, porque é bem de todo mundo. A iniciativa enquadrou-se no âmbito da campanha de limpeza da quadra festiva, levada a cabo pela administração municipal da Ingombota. Esta mega campanha veio a propósito de um plano de ação gizado por Sua Excelência Administradora Municipal, doutora Milka Kakes, no âmbito do decurso da quadra festiva. E queremos terminar esse plano de ação com esta mega campanha de limpeza que vai cobrir toda a extensão do nosso município. Pás, vassouras e outros materiais auxiliares para a limpeza tornaram-se as armas dos membros das 28 cooperativas e a empresa pública de saneamento básico que se juntaram à campanha de limpeza e sensibilização realizada neste sábado. Estamos preparados para fazer esse tipo de trabalho. O pessoal está motivado, quer dizer que o governo provincial de Luanda deu esse tipo ambiental porque nós fazemos um bom trabalho para manter a Luanda limpa. Estamos bem estruturados e estamos gratos também pela oportunidade que nos foi dada. Da vossa cooperativa, quantas pessoas é que vão fazer parte? Somos 30 pessoas. A campanha já é rotineira. Entretanto, no meio do percurso, nem sempre é fácil lidar com os moradores. Ainda há uma certa resistência, não é? Por isso, continuamos a trabalhar no sentido de obtermos maior adesão dos nossos munícipes. É um novo modelo, estamos numa fase ainda embrionária e acredito que vamos alcançar os objetivos deste plano. A cultura ambiental ainda não é algo que está na nossa sociedade deformativa. Ainda temos pessoas que desconhecem a própria questão da higiene, então às vezes é difícil, mas estamos num bom caminho, estamos a dar bons passos. Tem encontrado pessoas muito difíceis de lidar, rudes, inclusive, ou que vos confundem até. Exatamente, confundem, sim. Às vezes encontramos, mas faz parte do trabalho. Mais de 20 cooperativas participam da campanha de sensibilização e recolha de lixo porta a porta no município da Ingombota. Os Estados Unidos da América atacaram neste sábado a Venezuela, dias depois de Donald Trump ter afirmado que os dias do homólogo venezuelano Nicolás Maduro estavam contados. O presidente venezuelano e a sua mulher foram capturados. 11 meses e 27 dias depois de tomar posse como presidente reeleito da Venezuela para um terceiro mandato, Nicolás Maduro sofreu um golpe aparentemente inesperado, embora há muito anunciado. Os Estados Unidos atacaram a Venezuela na madrugada deste sábado. Foram 8 explosões ouvidas em Caracas. O ataque foi confirmado pelo próprio presidente norte-americano Donald Trump, que nas redes sociais anunciou a captura de Nicolás Maduro e a sua esposa.
depois do ataque. A mídia internacional noticiou que Nicolás Maduro havia decretado estado de exceção. O ataque vinha sendo anunciado com alegações de combate ao narcotráfico, embora Trump tenha deixado no ar a intenção de mudar o governo venezuelano, algo que, na voz do líder norte-americano, garantidamente vai acontecer. Estamos aqui agora, mas vamos ficar até que a transição adequada possa acontecer. Então, vamos continuar assim, especialmente até que uma transição adequada possa acontecer. Entretanto, Donald Trump, que afirmou que o poder de Nicolás Maduro ameaçava a América, não descartou a possibilidade de uma nova vaga de ataques a longo prazo. E estamos prontos para lançar um segundo ataque, muito maior, se necessário. Estávamos preparados para uma segunda onda, caso fosse preciso. Na verdade, presumimos que uma segunda onda seria necessária, mas agora provavelmente não terá. Trump disse ainda que Maduro e a esposa sentirão o peso da justiça americana, que vai acusar o casal de crimes horríveis. Maduro e sua esposa em breve enfrentarão todo o rigor da justiça americana e serão julgados em solo americano. No entanto, no momento, eles estão num navio. O ataque dos Estados Unidos rapidamente provocou reações. Na cidade de Caracas, capital da Venezuela, manifestantes pró-Maduro exigiram a libertação deste, demonstrando apoio ao líder. Por outro lado, nos Estados Unidos, por exemplo, a comunidade de venezuelanos saiu às ruas para celebrar o que chamam de chegada da liberdade. Da comunidade internacional, reações também se fizeram sentir. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, expressou-se profundamente preocupado com a escalada de tensão na Venezuela e alertou que a ação militar dos Estados Unidos poderá ter implicações preocupantes para a região. Alguns países latino-americanos também condenaram a violação da soberania da Venezuela. Os parceiros do governo de Maduro, como a Rússia, Cuba e Irão, igualmente condenaram os ataques americanos a Caracas, com apelo ao diálogo. Já da União Europeia, veio através de Kaja Kallas o pedido de moderação, embora tenha-se dito que Nicolás Maduro carecia de legitimidade. Foram levantadas as restrições ao espaço aéreo nas Caraíbas, implementadas neste sábado na sequência do ataque de Washington na Venezuela, indicaram hoje os Estados Unidos da América. Os voos podem ser retomados. As companhias aéreas estão informadas e irão atualizar em breve os seus horários, anunciou o secretário de Transportes dos Estados Unidos da América. Neste sábado, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos chegou a restringir o espaço aéreo em Caraíbas e na Venezuela em apoio ao Departamento de Guerra, estratégia que, segundo o secretário dos Transportes, serviu para garantir a segurança do público nos voos. As principais companhias aéreas norte-americanas foram obrigadas a cancelar no principal aeroporto internacional da ilha. Em Aruba, parte do Reino dos Países Baixos, foram cancelados outros 89 voos. O litígio entre os Estados Unidos da América e a Venezuela tiveram início em 2013 e começaram pelas irregularidades no que toca às eleições. Os principais temas nos litígios entre os Estados Unidos da América e a Venezuela, que tiveram início em 2013, começam pela regularidade das eleições, o embargo petrolífero, o narcotráfico, os migrantes, entre outros. Washington, tal como parte da comunidade internacional, não reconhece ao socialista Maduro a legitimidade para presidir a Venezuela. Após a violenta repressão das manifestações no dia seguinte à sua primeira eleição em 2013, os Estados Unidos sancionaram vários altos responsáveis do país por violação dos direitos humanos. Consideraram ilegítima a sua reeleição em 2018 e, posteriormente, a de 2024, que a oposição afirma ter vencido. Entre 2019 e 2023, Washington, seguida por cerca de 60 países, chegou mesmo a reconhecer o opositor Juan Guaidó como presidente interino, o que levou Caracas a romper relações diplomáticas. A Venezuela acusou várias vezes os Estados Unidos de ingerência. Em 2019, após uma tentativa de insurreição militar, Maduro afirmou que Washington tinha ordenado um golpe de Estado fascista. No ano seguinte,
O presidente venezuelano acusou Trump de ter dirigido diretamente uma tentativa de incursão armada por mar, na qual participaram 2 ex-soldados norte-americanos. Washington negou qualquer envolvimento, com o objetivo de asfixiar economicamente o país e destituir Maduro do poder. Washington impôs em 2019 um embargo ao petróleo venezuelano que atingiu o pilar da frágil economia venezuelana. Antes de o embargo entrar em vigor, o petróleo representava 96% da receita nacional e 3/4 das receitas petrolíferas provinham de clientes norte-americanos. Trump pôs fim este ano às licenças de exploração que permitiam as multinacionais operar apesar das sanções. A norte-americana Chevron beneficia desde julho de uma licença especial. A Venezuela, que atravessou uma grave crise económica entre 2014 e 2021, continua numa situação precária, pela qual Maduro culpa as sanções impostas por Washington. Em comunicado, a República Bolivariana da Venezuela repudiou os ataques deste sábado, já assumidos pelos Estados Unidos da América, tendo classificado o bombardeamento como gravíssima agressão. O comunicado oficial emitido pela República Bolivariana de Venezuela ressalta que os ataques dos Estados Unidos da América constituem uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas nos seus artigos 1 e 2, que consagram o respeito à soberania, à igualdade jurídica dos Estados e a proibição do uso da força. Para a Venezuela, a considerada agressão ameaça a paz e a estabilidade internacional, concretamente da América Latina e do Caribe, que poderá colocar em grave risco a vida de milhões de pessoas. Segundo o documento de 4 páginas, o objetivo dos Estados Unidos da América ao atacar o território latino não é outro, senão apoderar-se dos recursos estratégicos da Venezuela, especificamente o petróleo e os minerais, tentando quebrar a independência política daquela nação. As forças sociais, políticas e militares daquele país já foram mobilizadas para garantir a tranquilidade e denúncias serão presentes a organizações de promoção à paz, exigindo a condenação e a responsabilização do governo estadunidense. Sem confirmar a captura do presidente, a nota avança que Nicolás Maduro dispôs todos os planos de defesa nacional para serem implementados em momentos adequados, em conformidade com a Carta Magna da República, e que terá assinado e ordenado um decreto que declara o estado de comoção externa para proteger os direitos da população, o funcionamento das instituições e passar imediatamente a luta armada. Importa frisar que a nossa equipa de reportagem deslocou-se à Embaixada da República Bolivariana de Venezuela, em Angola, para uma possível comunicação sobre os bombardeamentos que atingiram as cidades de Caracas, a capital da República, Miranda, Aragua e La Guaira, mas sem sucesso. Entretanto, prometeu pronunciar-se oportunamente. A União Africana defendeu neste sábado a importância do diálogo para a resolução pacífica das controvérsias e do respeito pelos quadros constitucionais, na sequência do sequestro do presidente da República venezuelana, Nicolás Maduro. Em comunicado, a União Africana expressa ainda solidariedade para com o povo venezuelano e reitera o seu compromisso com a promoção da paz, da estabilidade e do respeito mútuo entre as nações e as regiões. Sublinha que acompanha com profundidade com os princípios fundamentais do direito internacional, nomeadamente o respeito pela soberania dos Estados, a sua integridade territorial e o direito dos povos à autodeterminação, tal como consagrados na Carta das Nações Unidas. Salienta que os complexos desafios internos enfrentados pela Venezuela só podem ser abordados de forma sustentável através de um diálogo político inclusivo entre os próprios venezuelanos. A Organização Continental expressa igualmente solidariedade para com o povo venezuelano e reitera o seu compromisso com a promoção da paz, da estabilidade e do respeito mútuo
entre as nações e as regiões. A União Africana apela a todas as partes interessadas para que atuem com moderação, responsabilidade e respeito pelo direito internacional, a fim de evitar qualquer escalada e preservar a paz e a estabilidade regionais. O momento agora é para o primeiro Crossfire do ano. Hoje temos como convidados o José Rodrigues, que é jurista, e o Comenho da Rosa, jornalista. Muito boa noite para vocês os dois e bem-vindos a este nosso encontro ao domingo. E para já também, desejar aos dois um feliz ano novo. Boa noite aos telespectadores da TV Girassol. Boa noite ao meu colega de painel. Boa noite à produção. Okay. Boa noite, Alves. Boa noite, Rodrigues. Boa noite lá em casa e bom ano novo. Pois bem. Vamos então, neste domingo, assinalamos o dia 4 de janeiro, o dia dos mártires da Baixa de Cassange, já independentes, no caso. Que perspectivas têm para o presente ano político? Começo por si, Rodrigues. Os desafios são vários. Portanto, há alguns passivos de 2025 que certamente o Executivo vai procurar colmatar, portanto, neste ano político 2026. Como sabe, há alguns pendentes, sobretudo em matéria de ordem política. Estamos aqui a falar do pacote legislativo para as autarquias locais. Há um pendente na Assembleia Nacional. Acredito que esta lei pendente será integrada na agenda política de 2026. Há também um desafio de natureza econômica, que é a execução do Orçamento Geral do Estado para 2026. Hoje, com 25% deste orçamento para o setor social, que é também um desafio de executar este orçamento. E há aqui outros desafios de natureza, digamos, social, que é o Executivo enfrentar a redução da pobreza, que tem sido um dos grandes fatores que deixam, portanto, de forma recorrente o próprio Executivo preocupado com os números cada vez mais crescentes da pobreza. Mas também aqui a necessidade do Executivo definir outras estratégias de como enfrentar o fenómeno da pobreza, não olhando para a pobreza apenas como um fenómeno social, mas também olhando para a pobreza como um fenómeno cultural, na qual o Executivo deve definir estratégias alternativas às já habituais, de modo que se possa então suster a propagação deste fenómeno, que também acaba por emperrar a agenda de boa governação. Comenho, o que pode avançar a propósito? Bom, já agora, um pouco aqui seguindo a linha do raciocínio do Rodrigues, nós temos um ano de 2026 extremamente desafiante, além das questões de combate à pobreza e das questões económicas que são extremamente desafiantes. Nós temos um ano político que se espera desafiante, como disse, mas também exigente para os nossos atores, principais atores. Eu me refiro concretamente ao partido, o MPLA, que tem agendado para este ano o Congresso e também as suas organizações sociais, nomeadamente a OMA, terão esses congressos e não podemos deixar de ver na perspectiva de ser um ano pré-eleitoral. Nós temos eleições gerais marcadas para 2027 e 2026, então é um ano, por essas razões mesmo, muito que exige alguma sensibilidade e alguma capacidade para percebê-lo, como é que as correntes e as forças vão de movimentar-se. Portanto, durante todo o ano de 2026, vamos ver, por exemplo, a nível dos partidos políticos, alguma tensão, de certo modo. Nós temos os principais atores, o MPLA, o UNITA, eu diria também a FENELA está um pouco mais atrás, para já Angola, para já servir Angola. E outras forças vão surgindo, que são forças emergentes, que vão se posicionando, então, mostrando as suas armas para que em 2027 possam se apresentar em força, a sua máxima força. Estou a falar em questões políticas. Exatamente. Vamos também já olhar para este ano aqui, que estão reservados, portanto, o Congresso do MPLA e também a Organização da Mulher Angolana, a OMA, e falou há pouco tempo também de alguns partidos da oposição. Portanto, estas duas atividades políticas, do MPLA e da OMA, será que estarão condicionadas pelos passos da oposição ou até marcarão o arranque de uma nova era política para o nosso país?
Alves, eu tenho acompanhado um pouco o cenário político já há alguns anos e tenho, em relação a 2026, uma nota a dar em relação a isso que me coloca. O MPLA normalmente coloca-se à frente dos processos e, do ponto de vista estrategicamente, desta vez, perante o quadro de eleições à vista, dá a impressão que espera, porque todos os outros partidos, os principais partidos da oposição, já têm os seus candidatos praticamente anunciados, né? O NITA, o Prajá e todos os outros têm praticamente os seus candidatos anunciados. Podem ser até na condições de pré-candidatos, porque formalmente as eleições não estão convocadas, são próximo ano, mas nesse momento nós já sabemos com que rostos esses partidos vão se apresentar. O mesmo não acontece a nível do MPLA ainda. Apenas conhecemos as indicações, digamos assim, que a liderança do partido vai dando. Fala-se de uma transição geracional, mas também outras correntes vão sublevando e indicando outros caminhos. Haverá, efetivamente, um congresso, mas eu não creio só que vai haver um congresso só este ano a nível do partido MPLA. Muito provavelmente haverão dois, pelo menos um extraordinário, porque olhando um pouco para o cronograma, é necessário que... Ou talvez uma convenção nacional, não é? Sim, existem, a nível do estatuto, são previstas várias plataformas, digamos assim, de decisão, do processo de decisão, e essa decisão da indicação de eleição de um candidato para as eleições de 2027, onde, no fundo, vão dominar, digamos assim, este ano político para o partido MPLA. O que eu estava a dizer é que o MPLA deverá ser a última força política neste quadro a indicar o seu candidato. Talvez seja uma vantagem também, porque saberá, em função disso, como enfrentar, digamos assim, a concorrência e como fazer a tal mudança na continuidade, como tem sido a panágio deste partido, né, que é o partido que sustenta o governo e que tem liderado os destinos do nosso país desde 65. José Rodrigues, o que é que tem a dizer a propósito desta questão? Bom, o MPLA tem muitos desafios. Primeiro porque é um congresso que me parece que vai ser renhido, atendendo às expectativas de 2025. Há algumas pretensões de candidaturas, o que não tem sido muito comum no MPLA, porque, como sabe, o MPLA é um partido bastante fechado. Habituou-nos assim desde 1975, com candidatura única. Mas me parece que as transformações políticas do país nos últimos 5 anos levam a que o MPLA se abra, portanto, a múltiplas candidaturas. Pese embora a previsão estatutária, nos termos do artigo 31º, portanto, dos estatutos do MPLA, os militantes lhes reservam o direito de participar na vida política interna, como também a Constituição assegura nos termos do artigo 52 o direito de participação na vida política. E qualquer restrição a esse exercício seria uma colisão com os valores da própria Constituição. É daí que acredito piamente que o MPLA vem ajustar-se à nova dinâmica, que é a dinâmica das múltiplas candidaturas. Vimos agora a UNITA, portanto, teve um congresso com múltiplas candidaturas e vimos também, portanto, para já, portanto, também a realizar o seu congresso com 2 candidaturas. E acreditamos piamente que seria salutar para o próprio MPLA também, portanto, aparecer com duplas candidaturas, com candidaturas, mas desde que seja dentro de um ambiente pacífico, num ambiente de respeito pelos estatutos, os diferentes regulamentos internos e instrumentos pelos quais se rege o próprio MPLA. Agora, é verdade que a própria democracia em si, ela também é reflexo da democracia interna nos partidos, não é? Porque se olharmos para os partidos políticos, se eles estiverem numa situação da ausência de democracia, certamente não podemos falar de democracia estadual, portanto, democracia na própria sociedade em si. Então, aquilo que a sociedade é também reflexo daquilo que são os partidos. E eu penso que o MPLA poderá emprestar uma nova dinâmica para o próprio Estado democrático de direito se o MPLA criar condições para que hajam múltiplas candidaturas dentro dos marcos e dos limites estatutários
e dentro daquilo que é o interesse político do próprio MPLA em prol da democracia interna, com reflexos na democracia estadual. Pois é, vamos olhar agora para a notícia. Eu só queria uma notazinha em relação a isso, discordando aqui um bocadinho aqui o meu colega do painel, que nós temos uma Constituição de 2010 e desde 2010 já realizamos pelo menos 3 atos eleitorais, em 2012, 2017 e 2022. E o MPLA apresentou sempre com um candidato. Ou seja, nós estamos a falar aqui de 2 momentos, estamos a falar do momento interno, né? Apontamos hoje o dedo à questão da democracia interna, se serão ou não múltiplas candidaturas, e há de ser assim, claro. Mas o problema, a grande questão é como é que o MPLA internamente há de encontrar o seu candidato. Claro, respeitando os estatutos, e isso é talvez, se calhar, o que domina hoje as expectativas das pessoas, um pouco na linha daquilo que o Rodrigues diz. As pessoas estão mais preocupadas nas múltiplas candidaturas do MPLA, mas a liderança do MPLA hoje diz que o MPLA há de apresentar-se com um só candidato. Ou seja, existem 2 momentos e talvez, buscando aqui para o lado interno do MPLA, candidatos para as eleições, no caso. Não, candidatos no Congresso. Ou seja, a nível do Congresso, há de se encontrar um candidato no MPLA. Para a concorrência no Congresso, exatamente. Portanto, só depois é que há de apresentar-se então com um candidato para disputar as eleições de 2027. Pois é, vamos olhar aqui para... Só para exercer o direito de réplica, eu julgo que o MPLA não tem que encontrar um candidato. O MPLA, o candidato deve ser o resultado do sufrágio interno. Portanto, são as eleições internas do MPLA que devem ditar o candidato a ser apresentado. Porque o MPLA optar por escolher um candidato estaria a limitar o exercício do direito de participação na vida política interna e estaria aqui a restringir um direito fundamental consagrado quer da lei dos partidos políticos, quer da própria Constituição. Portanto, os partidos políticos devem, no quadro da democracia interna e observando os seus próprios estatutos, realizar um pleito eleitoral interno e os resultados deste pleito devem ser, portanto, anunciados e esta pessoa que vencer o pleito é que é efetivamente o legítimo candidato do partido. Agora, encontrar-se um candidato, estaríamos, portanto, a fazer um retorno aos velhos anos 50, 60, 70, em que os partidos determinavam quem de facto ia lhes representar, violando aqui o princípio do sufrágio universal, direto, secreto, periódico, embora internamente dentro dos próprios partidos. Vamos para outro ponto, podemos passar? Sim, podemos passar. Agora para a notícia que está a fazer correr muita água por baixo da ponte, né, que tem que ver com a situação dos Estados Unidos da América, o ataque à Venezuela, né, e a detenção, a captura do presidente venezuelano e também da sua esposa. Será que voltamos à lei do mais forte nas relações internacionais ou são os Estados Unidos a lutar desesperados por manter o seu papel da superpotência hegemónica? Comece por si. Bom, antes de mais é importante dizer que a comunidade internacional está hoje dividida, numa situação um bocadinho, se calhar até sente-se desconfortável, porque a nível das comunicações, ou pelo menos das posições que foram adotadas logo a seguir essa ocorrência, percebe-se que a comunidade internacional está desconfortável. Vimos, por exemplo, países como o Brasil, Espanha, Colômbia, um grupo de 6 países condenaram esta ação unilateral e europeu do direito internacional dos Estados Unidos, mas a própria Nações Unidas, a ONU, a União Europeia e a União Africana disseram tudo menos aquele termo que é talvez o mais importante que se espera, a condenação. Ou seja, então vemos uma comunidade internacional meio dividida entre talvez o medo de assumir, de se posicionar, de se opor perante, digamos assim, uma ação unilateral e ilegal dos Estados Unidos da América, que essa é uma realidade, porque ela é ilegal porque ela viola, digamos assim, as normas do direito internacional, a Carta das Nações Unidas, todos os tratados e convenções e até os costumes do direito internacional. Portanto, essa ação é ilegal. Entretanto, ela acontece justamente num período em que
já se sabia, já se acompanhava um pouco do declínio digamos assim, da importância ou da relevância das Nações Unidas, e está aí a prova de que a diplomacia praticamente está morta e daqui a pouco deveremos ir ao enterro, digamos assim, desta ferramenta que serviu muito ao mundo, porque garantia, pelo menos, algum equilíbrio nas relações entre os Estados. Porque... O encerramento das Nações Unidas, o que é que pode vir a seguir, então? Pois, porque eu digo que a diplomacia morreu? É justamente as Nações Unidas, aquilo que ela representou depois de 1945. Mas se isso desaparece, o que é que vem depois? Pois, agora, nós no fundo estamos no meio, digamos assim, de um turbilhão, porque esperamos que, por exemplo, nós acompanhamos até bem pouco tempo a questão da Ucrânia, né? Falava-se em agressão, a Rússia tem uma posição diferente e o mundo posicionou-se em relação à questão do conflito na Ucrânia, inclusive Angola mesmo posicionou-se em relação a isso. Nós condenamos e todo tipo de guerras de agressão, violação da soberania de outros Estados, praticamente a comunidade internacional inteira condena. Entretanto, hoje acontece uma situação dessas e justamente envolvendo os Estados Unidos da América. Ou seja, está claro que o mundo não pode ter, aliás, a comunidade internacional não pode ter dois pesos e duas medidas para uma situação semelhante ou igual, né? Nós tivemos a situação na Ucrânia, que é uma invasão, certo? Mas a comunidade internacional, será que tem mais medo que os Estados Unidos? Bom, o que é engraçado é que a sede das Nações Unidas é justamente nos Estados Unidos da América, em Nova Iorque. Portanto, é uma situação tão complicada, por isso é que eu usei o termo desconfortável à comunidade internacional, porque não se vislumbra assim, nem dos Estados Unidos da América, uma posição, digamos assim, de respeito, digamos assim, por normas internacionais. Aliás, a posição é justamente de ignorar completamente todo um quadro que regula as relações entre Estados, ignorar completamente e focar-se essencialmente, isso viu-se pelo pronunciamento do presidente Donald Trump, colocar-se justamente na posição em que anuncia logo a seguir o controlo da administração venezuelana e a venda do petróleo. Quer dizer, ele nem sequer se refere aos quase 30 milhões de habitantes da Venezuela. Não. Fala logo da administração da Venezuela, do ponto de vista administrativo, ou do Estado venezuelano, e do seu petróleo. Pois bem, Sr. Rodrigues, como é que avalia as reações internacionais deste ataque? Bom, é um ataque ao direito internacional, né? Portanto, atacou-se a soberania de um Estado independente. E para as reações da China, de um Estado democrático. Da Rússia. Mas hoje acompanhei a reação da União Africana, que eu acho uma vergonha. A União Africana não assumiu uma comunicação ríspida, assente na condenação. A União Africana veio num contexto de apelos e que me parece que fez o mesmo exercício a quando da invasão da Líbia, em que a União Africana distanciou-se daquele seu papel fundamental, que é defender a soberania dos Estados africanos. E nesta invasão, portanto, da Venezuela, a União Africana voltou a fazer o mesmo exercício, um exercício dentro de um plano inquinado. Portanto, me parece que a União Africana, embora que não se revê na invasão, mas ela não condena expressamente, portanto, esta violação do direito internacional, do direito de soberania, e julgo que a própria União Europeia constitui uma vergonha autêntica, porquanto, a quando da invasão da Ucrânia, a União Europeia assumiu uma posição clara e determinante, condenando, portanto, a Rússia, desencadeando um conjunto de ações de embargos econômicos e financeiros, retirando, inclusive, a Rússia do sistema financeiro internacional, proibindo a Rússia de exportar petróleo, bloqueando contas do Estado russo, apropriando-se de patrimônio russo na Europa. E nós vimos hoje a reação, portanto, da União Europeia, uma reação bastante tênue, em que apela-se o diálogo em detrimento da reposição, portanto, da própria legalidade, porquanto vimos que os argumentos invocados por Donald Trump e toda a sua equipe se cingem no tráfico de drogas, mas em contradição, logo após a detenção de Nicolás Maduro, Trump anunciou ao mundo que o petróleo seria, portanto, explorado em benefício da própria América, o que significa que os fundamentos invocados enquanto razão de base
que justificavam a invasão não são verdadeiros e o que está em causa aqui é efetivamente o petróleo venezuelano. Embora que Trump faça uma retrospectiva histórica sobre o processo de nacionalizações na época do então presidente venezuelano, em que, portanto é um caso que se espera ainda por muitos resultados mais para frente. Ficou com o património, portanto, vamos à nossa sociedade, o património americano, e há aqui uma espécie de ajuste de contas, né? Uma espécie de ajuste de contas. Ok, entendo. Vamos olhar para o caso da pequena Belma, de 15 anos, girou também muita informação e redes sociais por aí adiante. Os acusados já estão a contas com a Justiça, foram apresentados, mas entretanto, como é da Rosa, como é que nós podemos olhar para a nossa sociedade? Será que estamos completamente falidos de valores? Bom, essa é realmente uma situação que comoveu-nos a todos. Quem tem filhos sentiu isso de forma até ainda mais direta e até de forma mais marcante, porque vimos uma situação de exposição à violência de uma menor que, pronto, aquelas imagens são realmente chocantes. Então a sociedade angolana, tal como disse, está agora falida de valores. Eu não creio que estejamos assim num quadro de falência de valores. Nós temos até bons exemplos também. O que é que falta? Eu já chegarei até o que é que falta, mas nós temos até exemplos de situações em que parece que existe esperança. Gestos nobres de ajuda e de solidariedade, vamos assistindo um pouco por Angola, mas também temos esses picos, digamos assim, que eu não consideraria isolados, mas são picos de violência extrema, digamos assim, contra a criança, contra pessoas com necessidades especiais. Ou seja, nós temos que... A sociedade angolana precisa de fazer uma espécie de restart, de parar um pouquinho e refletir sobre os caminhos que nós seguimos, nomeadamente a questão da educação. Nossa sociedade precisa de valores e esses valores devem ser inculcados nas pessoas a partir do nosso sistema de educação. É importante, mas não é só a educação como um setor, digamos assim, ministerial, não. A educação, do ponto de vista, digamos assim... da base. Exatamente, e transversal. A comunicação social também contribui. É um setor tributário, digamos assim, da passagem de valores para a sociedade. Portanto, nós precisamos de fazer mesmo uma reflexão global, ou pelo menos geral, para que pensemos no caminho a seguir, porque nós temos situações que expõem-nos um pouco às nossas fragilidades como uma sociedade que se quer equilibrada, e até que nós vivemos um período de guerra e era suposto nós termos pessoas aqui, cidadãos, conscientes de que a violência só gera violência e gera atrasos. Ok, gera atrasos. José Rodrigues, o que é que tem a dizer a propósito desta situação que abalou a sociedade angolana e não só? Bom, é uma situação que é condenável a todos os títulos, mas também espelha bem a falência das nossas instituições, que normalmente elas tardam a reagir no âmbito da própria tutela preventiva. Não se compreende, não se justifica que menores de idade partilham espaços de promiscuidade social, onde há alcoolismo, onde há bebedeiras, entre menores e adultos. E aqui a responsabilidade é imputável ao Estado, porquanto é o Estado que tem a tutela da regulação social, é o Estado que tem a tutela dos interesses difusos, e a vida da criança, sendo ela uma prioridade do Estado, da família, da sociedade, tal e qual como preceitua o número 1 do artigo 80º da Constituição, na prática, o mesmo Estado que consagra esses direitos é o mesmo Estado que as instituições, do ponto de vista da sua assunção de responsabilidade, demitiram-se daquilo que é a tradicional missão, que é governar em prol do interesse público, em prol do cidadão, em prol das famílias. Repare, por exemplo, que em 2025, os dados que nós detemos do INAC tratam-se de 965 violações de menores. Mas se fizermos uma análise e compulsarmos... Perante esses números, qual seria então o problema para terminarmos com o problema é que esses mesmos processos em que muitas das pessoas são detidas em flagrante, outros fora do flagrante delito, esses processos não são introduzidos nos tribunais.
E repare que ao não ser introduzido nos tribunais, significa que a justiça não é feita sobre estes crimes hediondos que são, portanto, condenáveis a nível internacional. O que significa que estes mesmos processos, aquele órgão que detém a tutela da ação penal, que é a Procuradoria, os arquiva na instrução, quando nós, cidadãos, não sabemos dos fundamentos de razão que levam ao arquivamento destes processos. Quando, efetivamente, só para terminar, precisamente, nós estamos aqui em causa o interesse sublime do próprio Estado, que é, portanto, a dignidade da criança, que, por um lado, o Estado protege, por outro lado, as instituições fragilizadas e vulneráveis permitem, então, a promiscuidade social. Muito obrigado, José Rodrigues, jurista. Também obrigado ao Companheiro da Rosa, jornalista, por terem estado aqui comigo a analisar essas situações. Continuação de bom domingo para vocês. Bom ano para... Domingo Notícias, edição de 4 de janeiro de 2026. Seguimos para o nosso primeiro intervalo. Contamos consigo no próximo bloco. É um até já. Os votos renovados de muito boa noite, para si que está em nossa companhia. Vamos agora, e neste Girassol Jornal, ter também aqui análise sobre o decorrer do CAN com o Manel da Cruz. Boa noite, João Alves. Boa noite, audiência da Rede Girassol que nos acompanha neste momento. Estamos de volta com mais uma edição do Girassol no CAN. Emoções do Campeonato Africano das Nações que decorre no Reino de Marrocos com os jogos dos oitavos de final. Começamos com o jogo Senegal-Sudão. A formação do Senegal venceu o Sudão por 3 quartos de final deste CAN. Boa noite, Manuel. Boa noite aos nossos telespectadores. É bem verdade, Manuel. O Senegal que fez ontem um grande jogo, uma reviravolta, porque entrou no jogo a perder. O Sudão entrou muito bem no jogo e aproveitou uma belíssima oportunidade, num belíssimo gol. E o Sudão, uma vez que no jogo de mata-mata, sabia que era importante marcar o gol nos primeiros minutos, porque depois, mais tarde, ficaria muito complicado. Foi para cima do Sudão, com várias jogadas, criou várias jogadas para fazer gol e conseguiu fazer 3 gols, dando assim a cambalhota no resultado. O Senegal ganha o jogo. Foi a melhor equipa, foi a equipa que mais produziu. O Sudão acabou por não conseguir aguentar a avalanche ofensiva do Senegal. Nos outros jogos, Mali venceu a Tunísia na marcação das grandes penalidades e Marrocos derrotou há pouco a Tanzânia por uma bola sem resposta. Mali aguentou 120 minutos no empate, já a seleção que mais empata neste CAN, mas venceu nas lutarias, enquanto Marrocos sofreu para derrotar a Tanzânia. Sim, Mali que empatou nos 120 conseguiu aguentar, mesmo depois de ter sofrido o golo já no cair do pano, mas ainda assim conseguiu fazer a falta ali e desta falta acabou por conseguir o penalti e no penalti acabou por fazer 1-1. Na lotaria da marcação de grande penalidade, o Mali foi mais feliz. Uma Tunísia que foi sombra daquilo que... foi uma Tunísia praticamente sem luz neste CAN. Teve uma mão cheia de oportunidades para ganhar o jogo. Infelizmente acabou por não conseguir. E o Mali que conseguiu fazer bem a gestão, de facto estar a jogar com menos um jogador, procurou levar o jogo até a marcação de grandes penalidades e conseguiu ganhar nas penalidades. Já no jogo de hoje, o Marrocos viu-se a noras para ganhar a Tanzânia. Com laço polêmico no final da partida. Com certeza, com laço polêmico no final da partida. Aliás, esse tem sido o cartão de visita por parte de Marrocos. Marrocos até aqui ainda não conseguiu convencer, o jogo que está a fazer não conseguiu convencer ainda, mas pronto, ganhou. Já tinha acontecido isso também contra o Mali. O VAR não funciona contra Marrocos, ou se funciona a favor de Marrocos. No finalzinho, pronto, o Ibrahim Dias conseguiu, num lance no momento de inspiração. No momento de inspiração, conseguiu fazer aquele gol
que também o guarda-redes da Tanzânia tem largas culpas, porque a bola entra ali no lado direito, no lado esquerdo do guarda-redes, e que podia fazer uma defesa, mas infelizmente acabou por não fazer. E no finalzinho a Tanzânia não desistiu, foi atrás do resultado. E no finalzinho aquele empurrão por parte do defensor marroquino, que infelizmente o VAR acaba por o árbitro nem precisava que o VAR intervisse. O árbitro podia assim assinalar e depois confirmar se foi ou não com o VAR, mas infelizmente nem o árbitro nem o VAR entraram em ação. Começa assim uma nota negra para o CAN, já que o Marrocos tem boa seleção e que não precisa ser levado ao colo. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, Manuel. João Alves, assim foi o compacto com o Girassol no CAN neste domingo. Notícias. Obrigado, Manuel da Cruz, por esta informação sobre o CAN aqui neste Domingo Notícias. Avançamos com outras informações. O naufrágio de uma embarcação no nordeste da Nigéria resultou em pelo menos 25 mortos. Outras 14 pessoas estão desaparecidas. Assunto que o amigo ouvinte vai acompanhar no Compacto Internacional. Pelo menos 25 pessoas morreram, 14 continuam desaparecidas e 13 foram resgatadas após o naufrágio de uma embarcação no rio no nordeste da Nigéria, no estado de Yobe. O incidente ocorreu por volta das 19h50 locais, na zona de Nguru. A embarcação transportava 52 passageiros. O naufrágio de barcos, muitas vezes causado pelas sobrecargas das embarcações e pela má regulamentação do transporte aquático, é comum na Nigéria, onde os passageiros muitas vezes não usam coletes salva-vidas, o que agrava a mortalidade dos acidentes. Em setembro de 2025, pelo menos 32 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação num rio no oeste do país, no estado do Níger. Centenas de pessoas desfilaram neste domingo para lembrar as vítimas do incêndio num bar na estância de esqui suíça de Crans-Montana, que fez 40 mortos e muitos feridos graves. O desfile seguiu-se a uma missa na capela de Saint-Chapes, em Crans-Montana, e subiu a montanha em silêncio até ao bar Le Constantin, onde se deu o incêndio na noite da passagem de ano. O incêndio causou 40 mortos e 119 feridos. A polícia suíça já identificou 24 das vítimas mortais, sendo 18 cidadãos suíços, entre os 14 e os 31 anos, 2 italianos de 16 anos, um cidadão com dupla nacionalidade de Itália e Emirados Árabes Unidos, também de 16 anos, um romeno de 18 anos, um francês de 39 anos e um turco de 18. Estamos a informar, é o Domingo Notícias. Seguimos para mais um curto intervalo. Continue connosco, não saia daí. Até já. Estamos de volta com a informação nesta sexta-feira e ouvi jovens e adultos sobre as perspectivas para o presente ano. No segundo dia de 2026, o movimento na cidade de Benguela acordou atípico, característico de ressaca depois de momentos festivos, com a transição de ano. Para o presente ano, os cidadãos esperam melhoramentos em alguns setores da vida social, como é o caso da educação. Esperamos para que este ano seja diferente, não só para a educação, mas também para o ensino superior, visto que alguns jovens que tanto fazem para ingressarem ao ensino superior, mas não conseguem. Então queremos mais abertura de campos acadêmicos e não só. E também para a área da saúde, em que nós temos visto em que é um setor muito alarmante, principalmente para a nossa população, que é carente, então que é necessário mais atenção para que haja melhoria, tanto faz no saneamento básico. Outros preferem olhar para uma panorâmica mais abrangente,
quanto ao melhoramento dos vários setores da vida social. A fome e a pobreza, já não há um poder de compra para qualquer cidadão. Agora, as lojas, nós vejamos que agora temos classes da população. Existe população A e população B. Então, nós precisamos que os trabalhos devem ser facilitados para todos, porque existem aquelas famílias mais vulneráveis que não conseguem comprar nem sequer um pão. Nós, em Angola, não tínhamos homens animais, agora temos homens animais, porque estamos a ver nossos irmãos a comerem no contentor. Então, não havia necessidade de uma vez em que o país que vivemos que é rico. Então, esperamos que o governo crie novas condições que melhorem isso. A questão da empregabilidade foi o principal setor mais focado. Emprego para a juventude é o que se espera para o presente ano, de acordo com os nossos entrevistados. Haja mesmo emprego para principalmente os nossos filhos. Nossos filhos estão mesmo a precisar de emprego, porque é muito jovem na rua. Isso para o nosso país ou para a nossa sociedade não é lá muito bom. Estamos a perder muito jovem na bebedeira, nas drogas. Acredito que se houver emprego para eles todos, o nosso país melhora aí muito. Há muita coisa, se for para delinear aqui, que se melhorar são muitas coisas, mas principalmente a questão que tem a ver com o emprego para a juventude. Portanto, acho que é a coisa mais fundamental neste momento, que melhore para todos. Cidadãos em Benguela e os setores apontados em via de melhorias neste ano de 2026. Está tudo dito por hoje. Desejamos a todos votos de continuação de boa noite. Até a próxima oportunidade. Estamos juntos. Boa noite e bom domingo.